E aí pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos agora, finalmente, na última parte, a parte 3 do sistema digestório. Acompanha a aula aí. Lembrando que o alimento fica retido no estômago cerca aí de 3 horas. E aí aos poucos, graças ao esfíncter pilórico que nós falamos, é liberado uma quantidade de alimento dentro do duodeno. Lembrando aí que agora esta porção corresponde ao intestino delgado, que ele é dividido em 3, duodeno, jejuno e íleo, como está aí no desenho. Nós iremos abordar com mais detalhe, com mais pormenores, o duodeno e a sua relação com as glândulas, fígado e pâncreas. Vamos lá então. Então nós temos aqui o intestino delgado, dividido em uma porção inicial, que é o duodeno, onde vai desembocar ductos que vão ter relação. Essa porção mediana é chamada de jejuno, e a última porção é chamada de porção de íleo. Nessa porção do íleo, você sabe que termina o intestino delgado, porque há a presença, como está aqui no desenho, de uma válvula, chamada de íleo cecal, ou seja, a última parte do íleo e o início do intestino grosso, que é chamado de seco. Essa parte chamada de seco, ela tem uma estrutura adjacente a ela, que é muito conhecida como apêndice vermiforme. Mas iremos abordar com mais detalhes aí, quando falarmos de intestino grosso. Agora você deve estar se perguntando como é que a gente consegue saber aonde que começa e aonde termina o intestino delgado. Vou estar te mostrando aqui nessa ilustração, aonde começa é simples, é depois do estômago. Então a porção inicial é o duodeno. Agora nesse desenho que você está vendo aí, essa é a porção final, porque olha, duodeno, jejuno, íleo. A última porção do intestino delgado é o íleo. E você nota aí nesse desenho uma válvula chamada de válvula iliocecal, que ela na verdade ela serve como divisão entre os dois tipos de intestino. O intestino delgado tem essas 3 divisões e essa válvula indica aonde termina o intestino delgado. Então o que acontece? A partir dessa válvula já não é mais intestino delgado, é intestino grosso. Essa área aí é chamada de seco, onde tem o apêndice vermiforme, que iremos abordar com mais detalhes aí quando falarmos de intestino grosso. Como eu havia falado antes, retornamos aí à porção do duodeno. O que você tem que saber de importante nessa porção duodenal? Primeiramente, a neutralização do quimoácido proveniente do estômago ocorre aí. Né? Por quê? Porque aí vai desembocar alguns ductos que são importantes. O primeiro ducto é o ducto colédoco, que é a reunião, na verdade, do ducto que vem da vesícula e do ducto que vem do pâncreas. Então, assim, o conteúdo da vesícula, que é a bile, vai estar sendo despejado no ducto colédoco. Igualmente, o conteúdo do pâncreas, no seu caso, o suco pancreático, vai ser despejado também no ducto colédoco. Então, esse ducto é importante porque todas essas substâncias vão cair na luz intestinal, vão cair aí na luz do intestino delgado. Isso aí vai fazer o quê? Vai fazer com essa porção do duodeno sofra neutralização. Só que eu queria lembrar você que o quimo não sai de uma vez do estômago, é despejado aos poucos. Então esses órgãos, essas glândulas como o pâncreas, que eu estou desenhando agora, vai lançando essa substância e aí acaba dando conta de conseguir neutralizar. Então vamos lá especificar para você como é formado esse ducto colédoco. Primeiramente, você tem que lembrar que o ducto colédoco recebe aí um ducto proveniente da vesícula biliar, que é uma estrutura de armazenamento que está junto com o fígado. E a bile tem uma função de detergente, tem uma função de emulsificação da gordura. Ela consegue separar os pedaços de gordura em porções menores, assim como o detergente que você tem em casa, que usa para lavar as louças. Igualmente agora, nós temos uma outra substância química, que é o suco pancreático, que na verdade não é uma substância, são várias substâncias contidas no pâncreas. O pâncreas, a sua parte exócrina, produz o suco pancreático, que vai ter íons de bicarbonato, que vão fazer a neutralização, e também as enzimas que vão digerir a gordura e os outros nutrientes que sobraram. Então nós temos aí algumas funções do suco pancreático.
Deixa eu escrever aí para você a neutralização, já subentende que na neutralização você vai ter os íons de bicarbonato, que é produzido pelo pâncreas e é secretado junto com o suco pancreático. E as enzimas. Uma das enzimas, como exemplo, você vai ter a lipase pancreática. A lipase pancreática é uma enzima que atua na gordura. Deixa eu escrever aqui os íons aí, bicarbonato, para você não esquecer, para você anotar, sabendo que o íon bicarbonato é uma substância alcalina, por isso neutraliza o ácido do quimo, neutraliza o ácido do estômago, que é presente nessa substância chamada de quimo. Essa é uma reação de neutralização que você viu aí na química. Então vamos lá, vamos colocar isso de uma forma resumida, principalmente na temática de enzima, para você não se perder. Afinal de contas, as ações enzimáticas são várias, né? E eu vou colocar algumas enzimas. Tem muitas enzimas, você vai depois olhar no livro Tortora e ver na tabelinha a quantidade de enzima que existe, que é produzida pelo pâncreas e é contida aí no suco pancreático. Então vamos falar da gordura, que é a última substância que falta ser digerida, a última substância que falta ser degradada, que está aí no suco pancreático. Vamos falar sobre a gordura. A enzima, que ela é responsável para transformar a gordura em uma porção menor, transformar a gordura, que é um macronutriente, em um micronutriente, ela é chamada de lipase pancreática. Então ela transforma um lipídio em moléculas menores, chamada de ácido graxo. O ácido graxo consegue ser absorvido depois pelo intestino. Nós vamos falar quem absorve. O ácido graxo é a microestrutura e a gordura é a macroestrutura, assim como eu escrevi aí na lousa para vocês. Vamos colocar aí, lembrando aí, novamente, anotadinho. Aliás, faço convite para você anotar aí essas dicas, que são dicas básicas. Isso não substitui a leitura do Tortora, inclusive o estudo. Então, a lipase pancreática é a enzima produzida pelo pâncreas, que vai degradar a gordura que eu coloquei aí em cima. Lembrando que junto com a bile, que tem a função detergente, esse composto vai otimizar a digestão da gordura, visto que é um componente de difícil digestão. Agora, quais outras enzimas que o pâncreas produz? Você encontra outras enzimas, sim, produzidas pelo pâncreas, porque o alimento não foi digerido totalmente, não foi degradado. Então, você encontra a enzima para degradar carboidrato. Aqui, por exemplo, nós temos a amilase pancreática, que ela vai digerir o carboidrato. E, infelizmente, nem toda a proteína foi digerida. Então, nós temos as proteases pancreáticas, que vão aí degradar o resto dos produtos que sobraram. Então, é isso que faz, é isso que acaba faltando. Outras enzimas pancreáticas acabam dando conta do recado. Eu não podia deixar de falar das vilosidades intestinais. As vilosidades comportam-se como uma espécie de peneira. Se você lembrar, a peneira separa o bagaço de um suco, por exemplo, e as vilosidades não fariam de outra forma. As vilosidades são encontradas dentro do intestino, na luz intestinal, e elas são estruturas que são perfuradas aí, como o desenho. O que ela faz? Ela vai deixar retida para o lado de fora, no caso a luz intestinal, os macronutrientes, como substâncias que não podem ser absorvidas. E os micronutrientes vão ser absorvidos e vão cair diretamente na corrente sanguínea. Por quê? Porque nessas regiões intestinais existe uma rede vascular que vão trazer e levar sangue para essa região. Então, com isso, ocorre a absorção dos micronutrientes. E essas substâncias vão ser despejadas diretamente no sangue, para que ele possa levar as substâncias para as áreas do corpo que precisa delas. Então, pessoal, substâncias grandes, como por exemplo macronutrientes, são retidas, ficam na luz intestinal. Mas substâncias como a glicose, como aminoácidos e como ácidos graxos são incorporadas, são levadas pela corrente sanguínea para serem distribuídas para todo o corpo. São substâncias importantes para a nossa nutrição.
Seguindo o fluxo, nós temos agora o intestino grosso, lembrando aí que a porção do ilho vai delimitar essa região. Então, a partir do ilho temos o intestino grosso. Estou desenhando aqui os cólons, tanto o cólon ascendente, transverso, descendente, curva sigmoide, reto e ânus, aqui representados no desenho aí para vocês, né? Desenhei essa estrutura chamada tênia do intestino. Estou dividindo o intestino para você aí compreender aí quais são as partes. Essa primeira parte que eu coloquei em vermelho, ela é chamada de apêndice vermiforme. A parte seguinte que eu estarei anotando, ela é chamada de porção de seco. Esta parte é o cólon ascendente. Nós temos agora o cólon transverso, que eu estarei aqui colocando para vocês. Cólon transverso. Agora nós temos o cólon descendente. Vou estar anotando agora o cólon, aliás, a curva do sigmoide. Eu errei aqui no desenho, deixa eu arrumar. Isto, curva do sigmoide. O reto, que é a última porção que eu anotei agora para vocês, e a última porção, que é o ânus, que é a saída das fezes, né? Finalmente, a última porção, representada pelo intestino grosso, o apêndice vermiforme, o seco, o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente, agora a curva do sigmoide, e as últimas porções, o reto e o ânus. Seguindo, não poderíamos deixar de falar das funções do intestino grosso. A primeira função está ligada com a absorção e no quesito da formação das fezes, né? Para formar as fezes é necessário que ocorra alguns passos, como segmentação, contrações peristálticas e movimentos de massa. Todos esses movimentos produzidos pelo intestino, produzido nesta área intestinal, faz o formato que você lembra das fezes. E essas fezes já foram retiradas grande parte de água. Este é o movimento do intestino grosso. Não somente a água, na verdade, na água das fezes, você vai ter algumas substâncias importantes para o teu corpo. Além da água, você vai encontrar vitaminas, você vai encontrar aminoácidos e além de substâncias como sais minerais que vão ajudar na homeostase do teu corpo. Essa é uma das funções do intestino grosso. Além, não vale, eu estava esquecendo de falar, de que no intestino grosso nós encontramos também, no intestino grosso e no intestino delgado, né, você vai encontrar também a famosa biota intestinal. Se você lembrar do Yakult, se existisse litrão, por exemplo, daqueles iogurtes chamados de Activia, que tinha as propriedades de arrumar aí o intestino, dar mais qualidade na sua pele. Isso ocorre porque a biota, nós encontramos fungos e bactérias que são benéficas para a sua saúde, porque essa biota vai digerir algumas substâncias e vai dar de volta substâncias interessantes para você. Então essa biota geralmente vai estar habitando as fibras alimentares que você consome através de frutas, através de verdura, através de pectina que contém nos alimentos. Grande parte da vitamina, aminoácidos e sais minerais e substâncias vem da biota intestinal. Por isso que ela é importante. Por isso que as fibras alimentares são importantes na sua alimentação, além de fazer o bolo fecal. Então, você deve comer fibra porque faz bem para a sua saúde. Finalmente, alguns momentos antes da descarga, nós temos a porção do reto e do ânus que vão contribuir para a eliminação das fezes, né? Quando as fezes entram na região chamada de ampola retal, ocorre aí um estímulo nervoso que faz com que a pessoa sinta vontade de evacuar e eliminar as fezes. Finalmente, o produto final, que é as fezes, um produto não muito agradável de se ver, muito comum nos banheiros das universidades, por sinal, algumas pessoas deixam para análise. Temos aí o que o corpo não conseguiu degradar, ele acaba eliminando. Obrigado por assistir essa videoaula, lembrando que essa videoaula está dividida em 3 partes, que já estão postadas aí no canal do YouTube do Professor Matsuda e no blog do Professor Matsuda. Obrigado pessoal, até mais e uma ótima semana!